Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o diácono Claudionor Machado e essa é mais uma das nossas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, lição dos adultos, que tem o título O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição será a lição de número 9, que traz o título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Já desde lições anteriores nós estamos explicando o que sejam os vocacionados e no comentário de ontem nós falamos dos vocacionados para a salvação e vocacionados para o pastoreio, para o pastorado, como dizem alguns. A leitura de hoje, quarta-feira, está em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, cujo título é O Senhor chama e ordena os vocacionados. Então vamos abrir o texto em Efésios 4, 11 e 12. Texto muito conhecido, já repetimos ele aqui várias vezes, inclusive é necessário para que nós compreendamos a diferença de cargo e função no que diz respeito à questão eclesiástica, e hoje nós falaremos sobre eles. Efésios capítulo 4, versículo 11, versão King James. Eu estou lendo na versão King James, que é uma versão de 1611. E se alguém estiver notando um cenário diferente, é que neste momento eu estou na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção do Luiz Eduardo Magalhães. Hoje é dia de eleição. Então eu tenho uma obrigação hoje aqui, um munus, e estou cumprindo ele, não poderia deixar de fazer o nosso comentário a partir daqui mesmo. Só para dar um plus, ali já está a colega doutora Adriana Dalmasso, já está aqui comigo. Bom dia, doutora. Versículo 11 diz, assim, Efésios capítulo 4, versículo 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Versículo 12, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Observe, o título aqui de hoje, a epígrafe diz, o Senhor chama e ordena os vocacionados. Deus é organizado e Ele mesmo chama uns para apóstolos, os primeiros, os que vão à frente, desbravando, abrindo as picadas, indo onde ninguém foi. Paulo disse, eu tomei cuidado para não edificar sobre o alicerce de alguém. Os apóstolos, os que vão na frente. Tem muitos que se dizem apóstolos, mas em Apocalipse diz que alguns se dizem apóstolos e não são. Não quero entrar no mérito. Aí depois vem profetas, aqueles que apontam, aqueles que estão indicando o caminho correto. Nós entendemos pela interpretação da Bíblia Sagrada que profetas são aqueles que pregam a palavra de Deus, não são aqueles profetas do Antigo Testamento. É um ministério diferente, é o que prega a palavra, é o que encontra a profecia dentro da palavra de Deus, a maior profecia que existe. Depois nós temos os evangelistas, que em alguns momentos se confundem com os apóstolos. O evangelista é aquele que o apóstolo abre a picada e ele chega e prega o evangelho, ele fica fixo num local ali, anunciando o evangelho, depois vai para outro canto. Depois nós temos pastores, que são aqueles que cuidam do rebanho que foi ganhado pelos demais. Um abriu a picada, o outro fez a pregação geral, o outro evangelizou praticamente ali de casa em casa, a pessoa, e veio o pastor que cuida. E por último vem os mestres ou doutores, que na visão do doutor Caramuru, é aquele que encontra os detalhes que estão obscuros dentro da palavra de Deus e revelam àqueles que foram vocacionados para a salvação, digamos assim. Este é vocacionado para doutor, aquele é vocacionado exclusivamente para ser crente para a salvação. E é interessante que o versículo 12 fecha dizendo que o objetivo era aperfeiçoar o ministério, para o crescimento, a edificação da igreja. Logo, se não tem estes cargos organizados, não há como a igreja crescer. Muitos vão reclamar, meu Deus, mas como é que não há salvação de almas? Como é que aquela pessoa não amadureceu? Isto é porque estes cargos, que são chamados por aquele que vocaciona, que é Deus, não estão organizados. E o próprio Paulo vai dizer em outro local que o corpo bem ajustado cresce. É necessário observar se por acaso não tem força demais num canto e força de menos em outro. Nós encontramos algumas instituições religiosas que, em vez de ter um sentido onde há um cabeça e os demais são em número maior, inverte. Tem muitos cabeças e um ou dois para trabalhar. Existe um número muito maior ministerial e um número muito menor de diácono. Está certo? Não está certo.
Nós precisamos ter quem pregue, precisamos ter quem ensine, isso nós falamos na live de ontem, precisamos ter quem fica na porta, precisamos ter quem cante, precisamos ter quem faça todas as outras obras, mas sempre de acordo com a quantidade de pessoas que estão disponíveis ou que estão ali precisando daquele serviço. Então ele mesmo ordena os vocacionados para que o corpo cresça. Domingo você vai à sua escola dominical e vai perguntar ao seu professor, como é essa questão de organizar aqueles que são vocacionados para o ministério? Em que sentido o corpo vai crescer com eles organizados? Fica na paz do Senhor e até mais.